Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre transparência e gestão profissional das entidades do terceiro setor, isto é, sobre como as organizações beneficentes podem cada vez mais prestar contas de forma clara à sociedade do trabalho que têm realizado. Isso é fundamental, afinal, essas entidades, que hoje se aproximam de 1 milhão no Brasil, realizam um trabalho fundamental em áreas como educação, saúde, assistência social, mas, para continuarem realizando esse importante trabalho, necessitam dessa comunicação mais clara com a sociedade, que, no final das contas, é quem apoia, possibilita a atuação solidária dessas organizações. Nós conversamos com palestrantes presentes no 10º Encontro Nacional do Terceiro Setor, um importante evento realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo SEMAIS, em parceria com a Fundamig e também com o Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor do Ministério Público Mineiro. Ainda nessa edição você confere, por exemplo, um bate-papo com Nelson Arnes Neumann, da Pastoral da Criança, que fala conosco a respeito da experiência dessa entidade, tanto no campo social como também no campo da gestão do terceiro setor. Para começar, você confere um bate-papo com 2 dos palestrantes desse evento, que ministraram uma oficina a respeito da criação e da gestão de associações sem fins lucrativos. É uma avaliação do cenário, o que evoluiu, o terceiro setor está se conhecendo, o terceiro setor está se profissionalizando, mas ainda falta aí uns 3 ou 4 pontos essenciais para ele realmente desenvolver de forma adequada, que é administração profissional, transparência pública e uma forma de contratação com o Estado mais dinâmica, mais eficaz. As associações hoje, elas são informais. Então, assim, você tem uma série uma legislação complexa, uma série de documentos que é necessário, até mesmo para você participar de uma licitação, para uma captação de recursos, e geralmente as associações não têm. Diferente da fundação, que ela é criada com acompanhamento do Ministério Público, então as associações ela não têm esse acompanhamento. É uma união de pessoas que muitas vezes não é bem informada. A primeira coisa é, quando for criar uma associação, é o estatuto, é montar um estatuto de acordo com as necessidades, que não seja extremamente extenso, que não engesse as ações da associação, mas que possa garantir a transparência e um bom funcionamento. É o primeiro documento que toda associação tem que ter, e os demais registros, que são no cartório, no CNPJ. Quando você tem empregados, você tem que fazer o registro na Caixa Econômica Federal, na Previdência, na Delegacia do Trabalho. Tem os registros também municipais, estaduais, alvarás. Então, todos esses registros são necessários para você empregar, para você poder abrir uma conta, fazer um contrato, um termo de parceria, e até mesmo para funcionar, para o próprio prédio sede da associação funcionar. A grande dificuldade que as associações têm tido é a participação efetiva da diretoria dos associados e a existência de um conselho. É necessário, legalmente, inclusive, ter um conselho fiscal para aprovação das contas e uma diretoria. E a diretoria ela deve ser presente, o que não acontece com frequência. Muitas vezes a associação ela tem uma pessoa que é a cabeça, é a que pensa, é a que faz, é a que batalha, e os outros diretores não têm essa participação ativa. E você precisa disso para dividir as responsabilidades e obrigações para conseguir um funcionamento adequado. Você conferiu os principais cuidados necessários para poder abrir o trabalho de uma organização do terceiro setor. Agora, uma vez que ela está em plena atividade, é fundamental que se preste atenção ao aspecto da transparência dela, da gestão profissional, para que essa entidade possa sempre fortalecer o seu trabalho. Nós conversamos com os palestrantes do painel temático do 10º Encontro Nacional do Terceiro Setor, que abordou o assunto. E você confere agora as recomendações deles aos presentes. Fantástica a oportunidade de estar ouvindo pessoas que participam de tantos diferentes lados do terceiro setor, que a gente costuma olhar apenas o lado da questão do atendimento, da prestação final de serviços, mas ele é um setor que também tem os seus processos e tem os seus procedimentos. Então eu acho que o evento de hoje ele foi muito bom para a nossa plateia, para mim que me considero sempre uma aprendiz como jornalista, de ouvir pessoas que participam de diferentes momentos do terceiro setor e aprender com elas. É um setor muito complexo. É um setor que tem, pela natureza da sua criação, a função de atender a quem está ali como a sua meta, que pode ser qualquer tipo de atendimento, da saúde, da educação,
mas ele é sempre muito pujante nas pessoas que participam do terceiro setor. Então elas querem chegar logo à finalidade da criação dessa ONG, dessa entidade do terceiro setor. Só que no caminho, que é o assunto, né, que nós discutimos hoje, né, está a prestação de contas. Como fazer com que essa prestação de contas não se torne mais significativa no que diz respeito ao esforço das pessoas que estão ali trabalhando nessas entidades, a maior parte delas são voluntárias. Como fazer com que a prestação de contas não fique desse tamanho e acaba inibindo ou diminuindo até o entusiasmo das pessoas na finalidade maior daquele projeto, daquela ONG, daquela entidade. Então esse é um desafio que não é só de Belo Horizonte, esse é um desafio de todas as cidades, porque tem legislação municipal que às vezes tromba com legislação estadual, que tromba com legislação federal. Então nós estamos no Congresso nesse momento, tramitando aí o que seria, nesse momento está na Casa do Senado, que seria para alguns o marco regulatório do terceiro setor. Não tem uma unanimidade. Então eu acho que essa é uma discussão que ainda vai crescer, ainda vai aumentar muito, mas uma coisa é certa, o terceiro setor, quando ele conquista os seus parceiros, me parece que isso é muito para valer. As pessoas que conhecem o outro lado, de quem precisa, e que conhecem os instrumentos, seja você vindo de qual área, e descobre que você consegue transformar isso em mecanismo, em ferramenta para ajudar alguém a desenvolver, seja uma carreira, a cuidar melhor da sua própria saúde, a ter uma casa para morar, condições mais dignas, eu acho que isso torna qualquer causa, por mais complicada que seja, muito valiosa. Eu acho que é isso que alimenta as pessoas que ainda insistem e espero que continuem insistindo cada vez mais em trabalhar no terceiro setor. E o que a gente discutiu é que existe ainda muito a se trabalhar para o profissionalismo do terceiro setor e mais do que profissionalizar as pessoas que trabalham no terceiro setor, é mostrar para aquelas que não trabalham o que é o terceiro setor, como funciona, qual que é a lógica. Dentre meus 250 alunos que passam ao longo do semestre, você tem uma quantidade de 5, 10, 20 pessoas, alunos no máximo, que já ouviram falar no conceito e nos termos. Mas você vai mais a fundo, 10 a 20% conhecem ou já trabalharam e falam: ah, isso que é o terceiro setor? Ah, eles são profissionalizados? Ah, não é só trabalho voluntário? Então, apesar desses 15, 20 anos que a gente está trabalhando com esses conceitos, ainda a gente precisa chegar lá na base para que esses futuros gestores de empresas, gestores de órgãos públicos entendam o quão o terceiro setor está se profissionalizando e vem desenvolvendo seu trabalho. A parte financeira é a primeira parte, que é o coração, a espinha dorsal da organização. Isso sempre é onde precisa ter um controle muito bem feito. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é, eu preciso captar recurso, né? Mas captar recurso para quê? Está dentro da sua missão, está dentro do seu objetivo ou é um sonho pessoal seu? Legal que é um sonho pessoal seu, mas isso vai agregar e vai conseguir novas pessoas, novas atividades, porque demandas sociais e ambientais a gente está cheio. E abraçar o mundo, está cheio de gente querendo abraçar o mundo. Agora, se você vai focado, profissionalizado, dentro de um esquema com meta e objetivo, com certeza será exitoso esse projeto, essa ação e essa organização como um todo. As tecnologias de informação e comunicação estão aí, disponíveis, para dar acesso às pessoas, para que possam se apropriar, se aproximar e tomar conhecimento do que se passa em todos os níveis, principalmente em relação aos recursos públicos, né, para onde vão, como são utilizados e tal. Então acho que é um dado fundamental, cada vez mais você cria mecanismo de transparência disso, né, para quem faz, para quem paga, para quem recebe. Outra que não é simplesmente um controle, né, do uso do recurso, mas da qualidade do uso desse recurso, né? O que as pessoas mais desejam é ver se faz sentido isso. Então acho que essa ideia, né, que hoje no mundo das TICs, para cada TIC você tem que criar um ataque, né? Para uma tecnologia de informação e comunicação, você tem que criar uma tecnologia de aprendizado e convivência. Como é que você convive com isso? Então, eu acho que essa é uma experiência para todos, não é só para os governantes, não é só para o Estado, mas também é para as empresas, é para a sociedade, é para o cidadão, não é? Ele ser transparente nos seus atos, na sua postura, nos seus compromissos. O CPCD é uma ONG que tem 30 anos de existência e que ela surgiu para aprender. É uma instituição de aprendizagem.
E nós descobrimos que para aprender, você tem que fazer boas perguntas. Nós somos motivados por boas encrencas, coisas que nos levam a aprender algo novo para resolver questões anteriores. Então, o que a gente faz hoje é trabalhar nessa perspectiva de trazer coisas novas, um jeito novo de resolver velhos problemas. Então, se a primeira pergunta que nós nos fizemos há 30 anos atrás, se era possível fazer educação sem escola, ou se era possível fazer uma boa educação debaixo de um pé de manga, e nós respondemos que sim, e aprendemos que é possível, hoje nós estamos aprendendo como é que é possível você construir uma cidade sustentável, né? Você convocar as pessoas para criar vida sustentável, que é lugares humanizados para todos e para sempre. Você conferiu algumas das recomendações das entidades que palestraram no painel sobre gestão profissional das entidades e transparência dentro do 10º Encontro Nacional do Terceiro Setor em Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora a gente vai para o breve intervalo e no próximo bloco nós continuamos a falar sobre esse tema. Você irá conferir um bate-papo com o coordenador nacional adjunto da Pastoral da Criança, Nelson Arnes Neumann, que fala conosco a respeito também da experiência dessa entidade no combate à desnutrição infantil. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta.